Mateus, capítulo número 13. Evangelho de Mateus, capítulo número 13. São palavras de Jesus. Amém? Palavras de Jesus. Olhe só para mim um pouquinho, depois a gente vai ler o texto. Todas as vezes, irmãos, que Jesus operava milagres, na maioria das vezes, ele fazia isso depois de pregar. Se você observar o texto, os textos da palavra de Deus, você vai ver isso que eu estou te falando. Um exemplo, Lucas capítulo 5, onde Jesus sobe no barco de Pedro, prega para a multidão e depois ele vai com Pedro e faz aquilo que a Bíblia, ou que os homens deram o título de a pesca maravilhosa, quando Pedro pega peixe numa hora que não era para pegar. E é tanto peixe que quase vira o barco. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo. Além de muitos outros textos onde Jesus pregava primeiro e depois ele operava os sinais, os milagres. E dentro desse contexto, desse pensamento, a palavra de Deus traz para nós uma palavra específica de Jesus, falando de por que é que algumas pessoas não são salvas. Por que é que algumas pessoas estão com os ouvidos fechados e não conseguem ser salvas pelo Senhor, serem salvas pelo Senhor. Então esse é um texto que a gente vai estar lendo também nessa noite. Irmãos, então antes das curas acontecerem, em geral Jesus estava pregando. E há um poder muito grande, irmãos, no ato da pregação. A Bíblia, por exemplo, diz que é a loucura da pregação que leva um homem a ser salvo. Não é a loucura da música, tá bom? Não é a loucura da visita, não é a loucura da ação social, não é a loucura do teatro, não é a loucura da dança, é a loucura da pregação. Deus instituiu isso. É como Ele quer. Segundo, a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então, dessas duas categorias é a pregação. E agora um outro poder também que eu quero compartilhar com você. E eu quero então ler com você Mateus capítulo número 13, a partir do versículo 14 e 15. Apenas 2 versículos. Tá bom? Apenas 2 versículos. Presta atenção. Palavra de Jesus. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos. E aí então, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Jesus está falando isso. Amém? Jesus está dizendo isso. Então o que acontece é que primeiro ouviram de má vontade. Ao ouvir de má vontade, fecharam os olhos. Ao fechar os olhos, não conseguiram mais ouvir, ver, nem entender no coração, nem se converter. E aí você vai entender que esse converter não é uma salvação, é voltar-se para Deus, que vai configurar a salvação, mas aqui é uma volta para Deus, é se virar para Ele. E aí Jesus diz que se essas 4 coisas acontecessem, ouvir, ver, entender com o coração e voltar-se para Ele, Jesus disse o quê? Então eu os curaria. Irmãos, eu trouxe para essa palavra, e se você está com o celular ligado, desligue, irmão. Tudo está dentro do contexto da palavra, viu? Você vai entender daqui a pouquinho por quê. Um título para essa mensagem como o caminho dos milagres, amém? Diga isso comigo, o caminho dos milagres. O que acontecia antes de Jesus operar os milagres, irmãos? Ele pregava. Então nós entendemos que aqui nesse texto que lemos, versículo 14 e 15 de Mateus 13, que
para que as pessoas fossem curadas pelo Senhor, elas deveriam estar voltadas para esses princípios que o Senhor traz nesse texto para nós. E nós entendemos aqui, eu entendo particularmente que todos aqui, para serem curados em alguma área de sua vida, todos nós precisamos ser curados em alguma área da nossa vida, amém, irmãos? Ou nas nossas emoções, ou no nosso corpo físico, tá bom? Às vezes é só uma área emocional que precisa de um toque de cura de Jesus. E muitas vezes também, irmãos, alguém que precisa ouvir uma palavra para ser curado na área do perdão, porque eu tenho dificuldade de perdoar, isso está te tornando alguém doente. Alguém está doente porque não consegue perdoar, então isso também precisa de cura. Alguém está com uma situação de um pecado que cometeu e não consegue sentir o perdão de Deus no seu coração e está doente por isso, precisa de cura. Alguém foi traído de certa forma e até hoje não conseguiu perdoar o traidor, está empurrando com a barriga, precisa de cura. Então milagre, no ponto de vista bíblico, não é só algo que aconteça no meu corpo físico, mas também na minha alma e no meu espírito. Amém? E se for assim, como a Bíblia diz, todos nós precisamos de milagres. Amém? Diga isso para o teu vizinho, olha, você precisa de milagre. Amém? Estou vendo a Larissa ali, fez 15 anos, né, minha filha? Agora tem que estar atenta a tudo, cada vez mais. Então você precisa de milagre, irmão. Eu preciso de milagre todos os dias. Por quê? Porque o pecado nos deformou. Então, em alguma área da nossa vida tem uma deformidade que precisa de um toque de milagre do Senhor na nossa vida. Então, seja fisicamente, seja emocionalmente ou espiritualmente, todos nós concordamos que precisamos de milagre. Amém? Então, eu creio, irmão, em algo a partir dessa conclusão, que o Senhor, Ele vem a cada culto, a cada reunião como essa, para nos curar. Amém? Porque Ele estabeleceu um princípio. E o texto diz, palavras do próprio Jesus, que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Bom, se Jesus está em nosso meio, Ele pode curar hoje? Claro que sim. A gente canta até uma canção que diz isso. Hoje podes curar e demônios expulsar, se eu apenas confiar no poder de um Deus fiel. Amém? Amém? Então, irmãos, Jesus está presente nos nossos cultos. Por isso que um culto não é uma coisa morta. Culto é algo vivo, porque se trata de um Deus vivo que está caminhando nesse lugar, que está tocando, que está falando, que está ministrando. Você está compreendendo isso? Só que isso, irmãos, essa palavra é complementada por uma outra passagem, tão importante quanto esta, que diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está, melhor dizendo, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Leia de novo esse versículo. Ora, o Senhor... Amém? O Senhor está no meio de 2 ou 3, reunidos no nome dEle. Se Ele está nesse meio, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que quer dizer isso? A promessa é que há liberdade, libertação para onde o Senhor está. Então, quando você deixa de vir um culto, por exemplo, hoje não deu para ir ao culto. Irmão, você não sabe o que você perdeu. Aliás, você sabe que agora eu vou dizer, você perdeu talvez o dia da tua libertação, em alguma área, o dia do teu milagre, em algum lugar, e você ainda não sabe. Você está entendendo? Então, quando você vem para cá arrastado, cansado, hoje eu viajei o dia inteiro, mas chego aqui com prazer, com alegria para pregar, irmão. Porque eu também estou incluído nessa palavra, porque eu também estou com você. E se eu estou junto com você, 2 ou 3, o Senhor está no meio de nós. E hoje Ele pode curar. Você está entendendo?
Então, quando você vem para cá cansado, sobrecarregado, moído, mas vem, irmão, pode ter certeza que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Porque quem sabe esta noite, esta terça-feira, é o teu dia, a tua noite, onde o Senhor vai curar você. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Então nós precisamos pensar um pouco mais. Todo culto, irmão, é um culto de libertação. Algumas igrejas colocam assim, sexta-feira ou terça-feira, culto de libertação. Irmão, para mim todo culto é culto de libertação, porque onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Ele vai nos libertar de alguma coisa em algum culto. Não preciso de um culto específico para que Deus liberte, porque Ele para mim me liberta em todos os cultos. Você está entendendo? Então são cultos de milagres. Grande culto de milagre, irmão, para mim isso é falácia. É conversa fiada, porque para mim todo culto tem milagre. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio. O Senhor está em nosso meio nessa noite. É o Espírito do Senhor. Eu não estou vendo Jesus. É o Espírito do Senhor que está aqui, irmãos. Eu sei que a gente não consegue entender isso na dimensão racional, nem na dimensão humana. Mas isso é uma coisa para ser abraçada com fé. Amém? Fé está para além da razão. E eu creio que Jesus está aqui agora. Que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer muito mais. Mas qual seria, irmãos, então, a ação de Deus? Muitas vezes vai ser um milagre de salvação, um milagre de libertação de um vício. Eu conheço uma pessoa que foi a um culto e ele fumava alucinadamente. E naquele dia ele ouviu a voz de Deus, foi até o altar, tirou a carteira de cigarro do bolso e deu na mão da pessoa que estava lá na frente. A pessoa falou assim: eu não vou botar a mão nisso. Coloca no chão e pisa em cima. E repete essas palavras comigo. Aquela pessoa repetiu. E sabe que até hoje ela não fuma? Aquele dia foi o dia que ela foi liberta do vício. Então eu creio nisso com muita tranquilidade. Uma outra ação de milagre, milagre da fé ser produzida no nosso coração. É um milagre. Eu não tenho fé, eu sou uma pessoa incrédula. Num culto, Deus pode plantar fé no teu coração de uma maneira tão surpreendente que nunca mais você vai agir daquela forma que você agia antes. Amém? Milagre de deixarmos o nosso eu para fazer a vontade do Senhor. É um outro milagre também que acontece. Eu me lembro de um dia aqui nessa igreja que a Michele veio correndo dali pelo corredor. Cadê a Michele? Veio correndo. Você lembra disso, Michele? Foi um culto de quinta-feira. Que culto de quinta, irmão? De libertação. Ela veio aqui chorando: pastor, Deus está me libertando meu eu. Era ela aprisionada pelo eu, de uma maneira terrível. E aquele dia foi o dia da libertação dela naquela área, da vida dela. E se eu pedir para levantar a mão aqui, irmãos, quantos aqui já foram libertos em alguma área da sua vida num culto? Levanta a mão. Olha a sua volta, irmão. Olha só. E os que não levantaram ainda estão para prestar atenção ainda. Então, irmãos, qual é o caminho que os milagres passam para chegar a mim e a você? Você sabe? A palavra de Deus nos responde. Qual é o caminho que os milagres vão atravessar para que alcance sua vida? A minha vida. Primeiro caminho é ouvir a palavra de Deus. Eu disse isso para você no início. Jesus pregava antes de realizar as curas. E aquela pregação de Jesus alimentava a fé no coração das pessoas. E aquelas pessoas, então cheias de fé, iam até Jesus e eram curadas por Jesus. Ouvir a palavra, olhe para a sua Bíblia aí. Versículo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo, versículo 15, se tornou insensível de má. Agora olha só o que acontece. Por que deu errado no coração dessas pessoas que Jesus menciona? Porque de má, na minha versão diz, de má vontade ouviram com seus ouvidos. Diga comigo, de má vontade ouviram com seus ouvidos. Irmão, quando eu ouço a palavra de Deus com má vontade, eu já estou tirando da minha vida o milagre que estava para chegar. Eu quero que você escute isso, porque hoje aqui nessa noite, Deus vai responder a você muitas das suas dúvidas.
Principalmente aquela assim, não sei por que acontece com fulano e não acontece comigo. Então preste muita atenção nisso. Toda a minha concentração, irmão, vai para aquilo que está sendo pregado. Isso é ouvir de boa vontade. Quando diz que é ouvir a palavra de Deus, não é escutar, irmão. Escutar e ouvir são duas coisas diferentes para mim. Você escuta muitas coisas e ouve poucas coisas. Por exemplo, boa parte dos filhos que aqui estão escutam muito o seu pai e sua mãe falando. Mas ouvir, é só issozinho aqui que eles ouvem do papai e da mamãe. Porque ouvir é considerar como algo importante para a minha vida e necessário. Isso que é ouvir. Ouvir, irmão, não é escutar. Por isso que eu não creio também, como pastor, que num culto todos serão curados. Por quê? Porque nem todos ouvem. Todos podem até escutar, isso quando não dorme no culto. Mas nem todos ouvem. Então, irmãos, ouvir a palavra de Deus naquilo que Jesus está nos dizendo é onde eu permito, presta atenção nisso, que Deus fale, porque eu vou parar tudo para ouvi-lo. Eu vou parar tudo para escutar agora a voz de Deus. Então isso é ouvir. É por onde o milagre vai começar a chegar. Chega quando eu paro para ouvir. E aí vem um detalhe, irmão. Porque os ouvidos são o caminho do Senhor, o caminho que o Senhor vai usar para trazer a palavra do céu para dentro do teu coração. Ele vai usar o meu ouvido e o teu ouvido. Você está entendendo, irmão? Amém? Então o que ele vai usar está aí, irmão. Esse par de orelhas que você tem. Aqui vai entrar, aqui é o caminho. Irmãos, é uma coisa que eu não sei te explicar também não, tá bom? Mas Deus escolheu assim, que fosse através de que você ouvisse, era a maneira que ele encontrou de colocar a palavra do céu dentro do seu coração. Uma palavra espiritual, uma palavra que eu não sei, mas que ele fez lá no céu, que ele projetou e ele resolveu. Como é que ele fazia com os profetas, irmãos? Chamar os profetas, ouça agora a palavra de Deus. Aí os profetas paravam para ouvir. Aí os profetas recebiam a revelação do alto dentro do ouvido deles. Amém? Lembra das lições da casa do oleiro? Deus leva Jeremias lá. Ele vê aquilo tudo e Deus fala com ele. É assim, Jeremias, eu posso fazer isso de novo com o meu povo. Meu povo está todo quebrado, mas eu posso levantá-los também. Igual o oleiro levantou o vaso. Mas tem outras coisas. Você está entendendo, irmão? Só que Deus usa os nossos ouvidos para trazer a palavra do céu para a minha vida em particular. Até aí tudo bem. Mas nós observamos hoje o seguinte, irmãos. Dificuldades para ouvir a palavra de Deus. Primeira dificuldade é a falta de atenção. É distração, pensamentos diversos. Eu estou aqui, estou pensando na lista de compra. Eu estou aqui, estou pensando, será que vai dar tempo de eu passar em tal lugar, ver não sei quem? Então eu estou aqui e já estou com pensamentos diversos. E distração. Uma criança chora como agora e eu, uma criança sai dando cambalhota na igreja, eu não consigo me fixar num ponto. Irmãos, é tão interessante isso, que quando eu estou pregando, e eu entendo assim, se eu não estou lendo a Bíblia, você não tem que estar olhando para a Bíblia. Por que eu entendo assim? Porque Deus está falando com você. E se você olhar para a Bíblia, irmão, você vai para outro lugar, para outro caminho, tua cabeça vai encher de pensamentos. Eu conheço pessoas que na hora da pregação ficam folheando a Bíblia, lendo coisa que não edifica a vida dele, porque em casa ele não lê a Bíblia. Se ele lesse a Bíblia em casa, ele não estaria lendo dentro da igreja na hora do culto. Então, como não lê em casa, ele vem para o culto para ler a Bíblia na hora que o pastor está pregando. Então, isso é uma dificuldade, irmão. E olha aqui, irmão, eu estou falando isso para você com o maior carinho, irmão. Porque isso aqui está impedindo você de receber cura de Deus. Lembra, olha para o texto aí de novo, versículo 15, olha. Ouvir com os ouvidos, fechar os olhos, entender com o coração, e lá no final do versículo 15, então eles se voltariam para mim, eles se converteriam e eu os curaria. Jesus falou, eu os curaria. Deus está dizendo, eu estou pronto para curar vocês. Agora, o caminho dos milagres começa aqui, ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes você fala assim, pastor, não entendo, fulano, ele cresceu na igreja, ele ouviu a palavra de Deus. Não, irmão, ele escutou.
Ele está afastado agora, pastor. Por quê? Por quê? Porque ele só escutou. E se é que escutou, às vezes ele estava no culto, no telefone celular, entrando no Facebook, falando com não sei quem. Às vezes estava fazendo isso, mandando mensagenzinha para os outros, na hora do culto, na hora da mensagem. Eu não sei. Então, querido, falta de atenção é a primeira dificuldade que a gente encontra para ouvir a palavra de Deus. Distração, pensamentos diversos, a gente vai, e foi. E quando você vê uma frase, escute bem, olha para mim. Uma frase naquela pregação poderia ter curado você. Mas você naquele momento distraiu a tua cabeça, distraiu o teu coração, e aquela frase passou, você não recebeu, e você não foi tocado. E você não foi curado. É por isso, irmão, quando você pega um CD de mensagem que está sendo vendido aqui, não dá para você colocar no teu rádio e sair andando pela casa. Eu não escuto mensagem assim. Eu sento e recebo o que Deus quer falar comigo. Segunda dificuldade para ouvir, irmão, sono e cansaço. Você já percebeu que na hora da palavra é a hora que dá mais sono e mais cansaço? Você já percebeu isso? E o problema, irmão, é a gente aceitar isso. Essa desculpa de, eu acordo muito cedo, irmão, isso é conversa fiada, irmão. Isso é conversa fiada. Eu conheço gente que nem dormiu direito e está prestando atenção. Eu conheço gente que, no passado dessa igreja mesmo, acordava de madrugada e saía no meio do mato para vir para os cultos. E não tinha esse negócio. São desculpas que nós arrumamos, são dificuldades que nós apresentamos para a gente não fazer um pingo de esforço. Tá bom, pastor, eu estou cansado. É verdade, eu acordo cedo. Então, irmão, já jejuou e orou para Deus te deixar alerta na hora da palavra? Você não fez isso ainda? Então você quer dizer para mim que você quer ouvir a palavra? Como? A gente jejua e ora por tanta coisa, menos por aquilo que é realmente importante. E importante é eu estar pronto para receber a palavra, irmãos. Amém? Pronto. Quer ver outra coisa que aparece na hora de ouvir a palavra? Necessidade fisiológica. Irmão. Dá uma vontade de fazer xixi só na hora da mensagem, irmão. Dá uma vontade de ir ao banheiro só na hora da mensagem, irmão. Já percebeu isso? Dá vontade de tomar água só na hora da mensagem, não dá antes. A pessoa vem de casa e tal, poderia ter ido ao banheiro, não foi, poderia ter bebido água, não bebeu. Chega no culto, dá vontade. Eu estava pregando numa igreja que você está lá sentado, o pessoal chega com a bandejinha, com um copo de água, irmão. Mó luxo, irmão. Sentado lá, ouvindo a palavra, e chegou lá a irmãzinha diaconisa, tá com a bandejinha de prata, com um copo d'água, para que aquilo? Para que ninguém saísse na hora da mensagem. Agora imagina aqui, irmão, se a gente distribui copo para todo mundo, irmão. Ia ficar complicado, né? Que o pessoal ia aproveitar o copo e falar assim, não quero isso não, me dá aquele lá que está menos cheio. Ia começar a conversar na hora da palavra. A igreja que eu fui era menor, por isso que o pessoal servia com bandeja. Mas eu achei aquele negócio muito esquisito. Mas eu entendi. Era para que ninguém saísse na hora da mensagem. Eu vou trazer uns diáconos com uns piniquinhos também, para ninguém sair na hora da mensagem. Eles vão passando pelo corredor, pinico, e comadre, né? Vocês chamam de comadre. Né? E para o homem é compadre. Irmão, quer ver outra coisa que na hora da pregação acontece? Dor no corpo. Irmão, isso aqui eu quero falar uma coisa para você assim de coração. Eu estava ouvindo Deus, irmãos. E Deus começou a me mostrar essas coisas aqui. Isso aqui não foi eu que inventei, não. Eu não pesquisei isso no livro, não. Aliás, pesquisei no livro, a Bíblia. E Deus começou a alimentar essa palavra. E dizer, falou, meu filho, é isso que acontece na hora que você está pregando e que outras pessoas estão pregando. Acontece isso aí, Exatamente isso. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Irmãos, eu entendo que se eu não ouço uma pregação a respeito de Cristo, uma mensagem, então não vai haver produção de fé no meu coração. E se eu não ouço aquela pregação, fé não vai existir. Esse negócio de falar, eu sou crente em casa. Pastor Maurício fez aquela música com o Fernandinho, agora a última, falando um dia em tua casa, que a gente vai estar cantando aqui em breve, que diz assim, esse negócio, essa ideia de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Ele fala isso na letra da música. Essa ideia de Deus sim, eu creio em Deus, mas ir para a igreja eu não vou não. Esse negócio de crente em casa, lendo a Bíblia, sem ir para a igreja, sem congregar, irmão, isso não é de Deus.
É aqui que a fé é produzida, irmãos. É aqui. É no contato. Muita gente começou dizendo, depois da internet, as pessoas agora vão assistir culto em casa e depositam o dízimo na conta bancária. Ninguém vai mais precisar se reunir. Mas isso é exatamente o que o diabo quer, irmão. Porque quando a gente se reúne, a gente tem que olhar no olho, irmão. A gente tem que sentar do lado de uma pessoa que a gente fala assim, poxa, mas essa pessoa não é igual a mim, e eu vou ter que conviver, vou ter que amar, vou ter que receber. Isso é propósito de Deus. Agora, quando eu não vejo, é fácil amar aquilo que eu não vejo, não é verdade, irmão? Eu amo aqueles meninos que estão sofrendo lá na África. Na hora de pegar no colo, na hora de ver, irmãos, aquele menino daquele jeito, irmão. Meu irmão. Então, irmãos, nós aprendemos que através da pregação que a fé é produzida em nosso ser. Vamos repetir isso? É através da pregação que a fé é produzida em nosso ser. Não tem outro caminho. Por que eu valorizo esse lugar, irmão? Por que o primeiro presente que você deu para a igreja foi esse púlpito aqui? Esse aqui mesmo, que está aqui. Por que o templo novo tem uma arquitetura onde o púlpito está ao alcance de todo mundo? Por quê, irmão? Porque eu sei qual é o segredo desta igreja. É aqui, o púlpito. É aqui, amém? Mas os milagres, irmãos, os milagres é consequência. Amém? Lembra que Jesus veio e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele veio fazer foi pregar o quê? Arrependimento. A primeira coisa que Jesus fez foi curar. Você já leu já? Depois que ele foi batizado, qual a primeira coisa que Jesus fez? Desde aí, então, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ele passou a pregar. Muito bem. Então, irmãos, ouvir a pregação é a conexão com as coisas de Deus e com a solução de Deus para nós. Eu me conecto a isso quando eu estou ouvindo a palavra. Deus está falando, Deus está se revelando e Deus está apresentando para mim a solução para um problema da minha vida ou para todos. Você quer ver um exemplo? Todos aqui, será que passam pelo mesmo problema? Pela mesma dificuldade? Eu não creio. Mesmo problema, dificuldade? Não, cada um tem dificuldade particular. Todos têm a mesma enfermidade? Não. Tem gente que tem enfermidade, graças a Deus tem. Então não diz respeito. Agora, como é que quando é pregado, aquela pregação alcança cada um diferente um do outro, em cultura diferente, em vida diferente, e toca ali e transforma ali? Por que isso acontece? Porque nós nos conectamos com a solução de Deus quando a pregação é liberada e nós ouvimos. Amém? Então, irmãos, quando a palavra de Deus está entrando em nossos ouvidos, ela nos liga a Deus e nos liga também à dimensão de fé, tá bom? Está faltando uma crase ali. E à dimensão de fé e a todas as coisas que estão envolvidas com a fé. Se cura está envolvida com a fé, está nos ligando à cura. Solução, porta aberta. Deus está ligando aquelas coisas na hora que você está recebendo, que a palavra de Deus está entrando pelos teus ouvidos. Com atenção. Todas as bênçãos, diga comigo, todas as bênçãos, todas as ações espirituais, todos os milagres, todas as curas, todas as visitações do Espírito Santo, tudo isso está acessível para mim, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, vírgula por vírgula, amém? Então essas coisas se tornam acessíveis para nós, quando nós deixamos a palavra de Deus entrar pelos nossos ouvidos, para dentro do nosso ser. Para aí. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós estão recebendo a palavra para dentro da nossa cabeça. A gente está anotando o sermão dizendo assim, nossa, que legal isso aqui, hein? Rapaz, eu estou conhecendo mais coisas. Mas a palavra não é pregada para que você seja apenas um conhecedor. A palavra é pregada para tocar no teu ser, para você se identificar. Alguém segure Yasmin, por favor, senão ela vai distrair muita gente. Vai entrar no teu ser, não é na tua mente.
O objetivo da palavra não é ocupar a tua mente, teus pensamentos, para que você fale assim, nossa, que legal, olha, eu gostei daquele vídeo que o pastor passou, muito bonito, mas se aquele vídeo foi só bonito e não mudou a tua vida, aquele vídeo não serviu para nada. Nossa, pastor, irmão, eu já passei por isso, irmão. Às vezes estou lá na porta, eu até preciso voltar para a porta. Estou lá na porta, lá cumprimentando o pessoal na saída, tem gente que fala, ó, pastor, a sua prédica hoje foi maravilhosa. Eu gostei demais. Irmão, eu não quero que você goste da pregação. Eu quero que ela mude a tua vida, que você mude com ela. Você está entendendo, irmão? É como aquele indivíduo que precisa de uma solução, mas ele se contenta e fala assim, estou aliviado. Irmão, eu estava ontem vendo uma emissora de TV que estava dando testemunho do culto lá, não sei de onde, lá, de uma igreja lá, que eu não quero dizer o nome também, e não interessa também pra gente, não vai mudar nada. Mas aí as pessoas entrevistadas, o rapaz estava dizendo, nossa, eu vim para esse culto, estava me sentindo pesado, e agora eu estou tão leve, sabe, eu não sei explicar. Irmão, foi só aqui, irmão. Foi algo que veio aqui, uma palavra que veio aqui, ele gostou daquilo só, e ficou só ali, mas ele saiu dali e não mudou nada na vida dele, de prática, de arrependimento. Irmãos, todas as vezes que nós deixamos a palavra entrar pelos ouvidos e chegar ao nosso ser, o milagre está chegando. Amém? Então, irmãos, o que é ouvir a palavra? Irmão, ouvir, irmão, é considerar o que está... Presta atenção nisso. Ouvir com atenção a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir com atenção a palavra de Deus. É considerar o que está sendo dito como algo que requer a minha atenção e que requer que eu pare tudo. A nossa geração é uma geração que foi mal ensinada. A geração de hoje, todas as vezes que o meu pai falava comigo, ele não aceitava que a gente de longe ouvisse. Vem aqui, ele falava, vem aqui que você vai ouvir aqui, de perto de mim. O que ele está dizendo com isso? Pai, ele fala assim, meu filho, vem aqui. Pai, pode falar. Vem aqui onde eu estou e eu vou falar com você aqui. Olha só, o que está amarrado nisso aí? Ouvir com atenção, irmão. Ele quer olhar nos meus olhos para ver o que eu estou recebendo do que ele está dizendo. É fácil de longe. Tá bom, pai, eu vou fazer. Aí depois, eu esqueci. Por quê? Porque eu estava longe. Irmão, quando Deus está falando conosco, Deus quer que a gente pare tudo, irmão. Por isso tem coisas que nós usamos, irmão, que são verdadeiras pragas na nossa vida. Celular é uma delas. Tem gente que vai ao banheiro, leva celular e fica lá sentado no vaso olhando para o celular, para ver se alguém liga para ele. Para quê, irmão? Tem gente que não desliga o celular para nada, achando que alguém vai ligar. E às vezes vem para o culto, irmão, com o celular ligado. Eu digo isso de vez em quando. Você está esperando notícia de alguém que morre, não morre? Tá, vamos supor, morreu. O que vai mudar? Porque eu vou ficar triste. Você já está triste, já está preocupado. Então fica quietinho. Ouça o que Deus está te dizendo, porque se você recebeu notícia de que a pessoa morreu, você vai sair daqui fortalecido, irmão. Fortalecido para enfrentar essa perda. Você está entendendo? Agora, se morrer sem palavra, você fica sem um e sem outro. Então nós temos que começar a compreender essas coisas. Ouvir com os ouvidos, diga comigo, ouvir com os ouvidos é perceber o sentido do que está sendo dito. É uma pergunta assim, irmão, o que Deus está querendo me falar com isso? O que é que Deus está me dizendo com isso? O que eu tenho a ver com essa palavra que Deus está falando comigo? Porque a palavra que é pregada é a palavra de Cristo, então é Cristo que está falando. Amém? Não é a ideia do pastor não, irmão. As minhas ideias são tudo, não vai longe não, irmão. É insustentável. Agora, quando libera uma palavra é do Senhor, irmão, Ele sustenta e faz acontecer. Quantas palavras como pastor já liberei na sua vida e Deus fez acontecer? Até aquelas duras que você não queria ter ouvido e recebeu. Até decreto eu já liberei aqui. Você não quer dar testemunho não? Então vai ficar sem sinal nenhum de Deus, sem milagre. Daí ficou, irmão. E ficou. Aí veio aqui e saiu contando. Eu quero contar um milagre.
Senão eu não vou ter mais para contar. Irmãos, ouvir, diga comigo, ouvir a palavra de Deus é verdadeiramente reverenciar a palavra como de fato ela é de Deus. Irmão, quando Deus falava com os profetas, Moisés vinha correndo, se prostrava e dizia: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim? Abraão, Deus chamava Abraão, grita a Deus. Não, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui onde o Senhor chamou, estou debaixo da sua autoridade. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Quando Isaías foi chamado por Deus, Isaías fez o quê? Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, perto do Senhor. Então, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, esse é o primeiro sentido. Então, o caminho do milagre, irmãos, passa por onde primeiro? Ouvir a palavra de Deus. É verdadeiramente se expor à palavra de Deus. É você se colocar. Porque quando você está ouvindo, você está se expondo. Você está dizendo: Senhor, diga aí o que o Senhor quer. Então você está se colocando para Ele. Quando você está disposto a ouvir com sinceridade, você está se colocando para Deus. E aí começa a cura. Aí começa o milagre. Olha para a sua Bíblia. Qual é o caminho dos milagres? Pois de má vontade ouviram com seus ouvidos, versículo 15, e fecharam os seus olhos. Irmãos, o milagre passa primeiro por ouvir a palavra, segundo, por visualizar a revelação. Aí vem o mistério. Visualizar a revelação, ou seja, entrar numa dimensão onde aquilo que está sendo pregado eu estou vendo nas questões espirituais. Onde isso vai me tocar no mundo espiritual? Onde isso vai influenciar a minha vida no mundo espiritual? É a visualização da revelação. É quando você começa a perceber o que estava oculto. Então é por isso, o pastor está ali pregando, realmente Deus está falando comigo agora, e é por isso que eu estou sofrendo derrota nessa área. Olha aqui o que eu estou fazendo de errado. Você começa a visualizar o que Deus está te revelando. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Irmãos, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus e visualizando a revelação, os meus olhos sabem que eu não estou olhando apenas para o homem falando aqui, para frente. Mas eu estou olhando para Deus e o que Ele está falando por meio desse homem. Veja como é que é diferente. Eu vou ouvir o pastor Rodrigo. Irmão, você está ouvindo um homem. Agora, se você quer ir além, na hora da pregação, visualiza a revelação. Senhor, o Senhor está falando por meio desse sujeito aí, cheio de defeitos, mas o Senhor está usando ele para falar comigo. E o que o Senhor quer de mim, Senhor? É isso, Deus. Eu estou entendendo, Deus. Agora eu compreendi, Deus. E eu recebo essa palavra. Eu começo a visualizar. Irmão, tudo isso está preparando o caminho para que Deus opere o milagre dele na minha vida e na tua vida. A pessoa ouviu, ela está recebendo atentamente a palavra, ela está visualizando a revelação. Irmão, está chegando para você. É quando nós conseguimos ver pela fé a ação de Deus em nossa vida. Isso é revelação. O que é revelação, irmão? Deus chamava os profetas e falava para eles: você não estou entendendo, Deus, então vem cá que eu vou mostrar uma revelação para você. Olha o céu, olha isso aqui, olha aquilo ali. Eu estou revelando que é isso, isso, isso. Olha como é que Deus fazia com os profetas. Ele começava a revelar. Vocês estão vendo isso aqui? Sabe o que significa isso? Isso. Geralmente, na hora da revelação, Deus colocava o povo para pensar. Tem um animal aqui marrom, sabe o que significa isso? E ele vai colocando. E ele vai colocando. Irmãos, essa parte de visualizar a revelação é quando eu começo a visualizar mesmo aquilo que está sendo pregado na minha vida. O que Deus está falando comigo. Presta atenção nisso. É quando nós conseguimos ver pela fé a ação de Deus em nossa vida através da palavra pregada. É o crer sincero. É através da palavra de Deus eu estou visualizando a verdade de Deus para a minha vida. Se ainda não está tão revelado, só presta atenção. Irmãos, quando eu ouço, mas não fecho os olhos, presta atenção nisso. Ao contrário, eu os abro, eu estou dizendo então
que um outro sentido está sendo cativado por Deus. Ele tem aqui, agora tem aqui. Agora eu estou atento. Sim, Senhor. Eu estou vendo. Eu estou absorvendo. O sentido do ver. Agora Deus está cativando o fato de que eu estou enxergando coisas espirituais por meio daquilo que está sendo pregado. Você está entendendo, irmão? O ouvir me leva a ver. Se eu não ouço, eu não vejo. Aí vem aqueles que saem do culto no meio da mensagem, volta no final, o povo foi lá para frente, ele vai junto. Ele não sabe nem o que aconteceu, irmão. Ele não visualizou nada para ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vem. E sabe o que acontece? Nada. Ele volta. Semana que vem ele vem de novo. Por quê? Ele se acostumou. Diga comigo, visualizar a revelação é me concentrar em Deus, em tudo que está sendo dito. É quando eu rompo com toda espécie de incredulidade ou dúvidas que queiram impedir o agir da palavra de Deus em mim. Eu já vi que é para mim. Eu sei que é comigo. Preste atenção, Hebreus 11:13 diz que todos esses, mencionando aqueles homens também do Antigo Testamento, eles morreram cheios de fé. Eles não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Você está entendendo? Eles não tocaram naquilo que Deus havia prometido, que era a vinda de Jesus, mas eles contemplaram pela fé e por eles terem visto, falaram, já estou satisfeito. Para mim isso basta. Já fui curado, já fui renovado, já fui tocado, porque eu já vi. Você está entendendo, irmão? Quer um exemplo? O centurião que chega até Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu tenho um servo que eu amo muito, mas ele está morrendo. Aí Jesus, tudo bem, eu vou lá na tua casa. Ele disse, não, Jesus, eu não sou digno que só entre na minha casa. Mas eu sou um homem que tem homens debaixo da minha autoridade. Eu digo para um assim, vai, ele vai. Eu digo para outro, vai, ele vai. Então, Senhor, basta uma palavra tua e eu sei que meu servo será curado. Aquele centurião viu o mundo espiritual. Ele viu que uma palavra de Jesus, se ele que era humano, uma palavra dele fazia homens se mover, imagina uma palavra de Jesus, irmão. Então ele já estava satisfeito, tá bom, não precisa ir lá em casa curar. Eu já tomei posse, eu já estou vendo a cura. Você está alcançando essa revelação nessa noite, irmão? Isto é fé. Eu creio somente, eu não preciso ver. Eu já tomei posse que aquele problema que eu tinha, Deus está resolvendo, já está na mão do Senhor e acabou. Eu já tomei posse. Eu não vou mais nem tocar nesse assunto. Aquela enfermidade, não tem problema não, já está na mão do Senhor. Ele vai fazer, eu estou descansado nisso, acabou. Está entendendo, irmão, isso? É mais do que a gente imagina. Visualizar a revelação é quando a nossa mente se ocupa com a palavra de tal maneira que recebemos, que nós começamos a ver as mudanças acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, em todas as partes. Fé. Eu tomo posse. Ah, pastor. Quantas palavras já foram liberadas, irmãos, sobre a tua vida nesses cultos? E quantas você deixou passar batido? Você só escutou, você não ouviu. Você não visualizou o que Deus estava falando com você e fazendo para você. Mas aqueles que conseguiram isso, irmãos, foram transformados e tocados. E vêm dar testemunho aqui sempre. Porque eles param. Isso aí que o mundo lá fora não entende. Ah, vocês ficam lá idolatrando o pastor Rodrigo. Não é isso que alguns de vocês ouvem? Mas eles não sabem o que vocês estão vendo, irmãos. Deus o usa e Deus fala comigo também por meio dele. Principalmente quando a pregação acontece. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo isso? Você está aqui por fruto de pregação. Não é porque você veio aqui, gostou do pastor, gostou da igreja, gostou do louvor, não gostou de alguém. Você veio porque a pregação está mudando a tua vida, irmão.
É por isso que você está aqui. Porque Deus está mudando você. Então, irmãos, a gente consegue ver, a nossa mente se ocupa com aquela palavra que a gente recebeu de tal maneira que a gente começa a ver as mudanças já pela fé. Não, Deus já liberou essa palavra, eu já tomei posse e eu sei que vai ser assim. A gente vai ser visto como alienado, irmão, quando a gente pensa assim. Mas o alienado, irmão, de Jesus, ele está cheio de bênção, irmão. Amém ou amém? Então isso aqui, irmãos, é verdadeiramente receber a palavra de Deus. Diga comigo, é uma identificação com aquilo que está sendo ministrado. Eu me identifico, é comigo. Tem quando você ouve o sermão e diz assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Você está errado, irmão. Porque se Deus quisesse falar com fulano, fulano estaria aqui para ouvir. Mas quem está aqui é você e Deus quer falar com você. Você está entendendo? Aquela mensagem foi toda para minha família. Foi não, irmão, foi para você. Pode ser que alguns pontos daquela mensagem te fez lembrar da sua família, mas você faltou olhar para você e visualizar o que Deus estava falando com você. Você está entendendo? Qual é o caminho dos milagres, meu irmão? Olha aí para a sua Bíblia. Versículo 15. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Aqui vem outra coisa. Interiorizar a palavra de Deus. Irmão, é agora pegar aquela palavra que eu estou ouvindo, que está entrando, que eu estou vendo, e agora eu interiorizo. Ou seja, agora ela é uma comigo. Agora faz parte da minha vida. Agora eu estou identificado com ela, eu e ela. Eu estou debaixo daquela palavra, é comigo, Deus está falando comigo. Entender com o coração se refere a interiorizar a palavra de Deus. Entender com o coração aqui, irmãos, é interiorizar a palavra, colocar no interior, é recebê-la em nossos corações, é deixar que ela encontre morada em nós. Opa! Tem tanta pregação, irmão, que você nem lembra, né? Um dia a irmã Oswaldina ficou até triste, assim, pensando que eu ia dar linha naquele dia, né? Eu fiz uma reunião e falei, irmãos, aí eu sei lá, não tinha nada a ver, irmãos, eu estava falando sobre liderança, sobre dividir tarefa, e no meio da reunião eu falei assim, irmãos, por exemplo, o sermão que foi pregado domingo, qual foi mesmo o sermão? Alguém ficou assim, Jó? Era um texto de João, irmãos, que eu falava que seguir Jesus é você andar na luz, né? E aí ninguém, irmãos, mais de 17 pessoas não conseguiram responder. Sabe o que eu fiz? Acabei a reunião na hora. Eu não fiquei triste com vocês, não. Fiquei triste comigo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo que o povo não consegue lembrar daquilo que é pregado? O que está acontecendo, Senhor? Onde eu estou errando, Deus? Foi a primeira pergunta que eu fiz para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não consegue lembrar do que Deus falou ontem, significa que aquilo que Deus disse ontem não faz parte da minha vida, porque se fizesse eu me lembraria. Eu me lembro do que me deram de presente, eu me lembro do amor que foi dado pelos meus pais, eu me lembro dos dias legais da minha vida, porque tudo isso é a minha vida. Então, quando eu me lembro da palavra, eu estou dizendo a palavra é a minha vida. Amém? Ou não amém? Então, irmãos, é deixar que a palavra, diga comigo, deixar que a palavra encontre morada em mim. Irmãos, é tomá-la como pessoal. É dizer assim, é para mim, é minha. E se é minha, eu tomo posse. É minha, essa palavra é minha. É entender com o coração, irmãos, é aceitar que a palavra que está sendo pregada diz respeito a mim. Você está entendendo? Amém ou não amém? Em algum aspecto da minha vida, aquela palavra diz respeito a mim. Mas, por exemplo, o pastor está pregando sobre iniquidade, mas é uma coisa que eu não pratico. Que bom, eu estou livre dessa palavra. Essa palavra não é para mim, deve ser para alguém que está visitando a igreja hoje. Mentira sua, irmão. Essa palavra é para você. Deus está te alertando para aquilo que você não pode cair. Ou então Deus está te lembrando de onde você veio para que você tenha mais gratidão por Ele. Está vendo? Ela vai te atingir em algum aspecto. O problema é que a gente não sabe ouvir com os ouvidos, nem ver com os olhos, nem interiorizar. Receber no coração. Jesus falou, esse povo não consegue. Por isso que ele não vem para mim, por isso que ele não é curado.
Porque ele não ouve. Ele de má vontade ouve e fecha os olhos. Aí acabou, não entra mais nada. Deus está falando sobre perdão, por exemplo. Eu não sei onde. Sabe como é que eu tenho que agir? Você vai ter que dizer assim, eu não sei onde. Mas deve ter alguma pessoa a quem eu devo perdoar. Ou alguém que eu tenho que pedir perdão. Você está entendendo, irmão? O que é receber a palavra no coração? O pastor começa a pregar aqui, seja ele quem for, falando sobre perdão, por exemplo. Aí você fala, eu não tenho problema de perdão com ninguém, irmão. Para um pouquinho. O que acontece com você quando vem no Vida Vitoriosa? Você consegue ouvir com os ouvidos, porque a gente não deixa você dormir. Irmã Miriam que não fez, não fica assustada não. Vocês dormem à noite. Estou falando que na hora da palavra vocês não dormem não. A gente fica um pessoal andando, irmã, com um negocinho de dar choque, a gente pega emprestado e dá choque. Né? Já viu? Da polícia, aquele pessoal da polícia que usa. Não é brincadeira, irmão, não tem nada a ver com isso. A gente só ajuda vocês a ficarem acordados com carinho, com amor e com oração. Mas pode fazer, irmã, sem medo, viu? O pastor vai cuidar de você. Olha, ninguém morreu no Vida Vitoriosa até hoje, mas fica tranquilo, viu? Mas, irmãos, quando eu ouço Deus falando, eu começo a falar, perdão, peraí, eu achei, já aconteceu isso com boa parte dos irmãos que deixaram a palavra entrar. Pastor, já chegaram para mim e falaram, pastor, eu pensei que eu tinha perdoado todo mundo, mas olha, Deus me mostrou que havia uma pessoa que não tinha perdoado. Irmã aqui de 90 anos, de 80 anos, deu esse testemunho, 70 anos, deu esse testemunho. Pastor, eu achei que estava tudo bem na minha vida, mas Deus falou comigo que tinha uma pessoa que eu tinha um problema com ela e eu achava que não tinha. A palavra me revelou isso, eu interiorizei a palavra. Você está entendendo, irmão? Deus está falando sobre perdão. Peraí, deve ter alguma área na minha vida que eu preciso resolver o problema do perdão. Deus está falando sobre amor. Deve ter algum problema aí que se Deus está falando é porque alguma coisa tem. Você está entendendo, irmão? Deus, escute bem, Deus não vai enviar nenhuma palavra para essa igreja que não diga respeito a alguém aqui. Ela vai atingir todo mundo. Amém? Seja para corrigir você ou para fortalecer você, dizendo, muito bem, filho, você está no caminho certo. Você está entendendo? Amém? Então isso, irmãos, é absorver a palavra de Deus. Sugá-la para dentro de mim. Sugá-la. Eu visualizo, eu ouço, estou recebendo, estou vendo, agora estou interiorizando. Olha só, Romanos 10:10 diz, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito, mas a boca só confessa aquilo que é recebido. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, se eu não creio aqui, eu posso falar que vai ser falsidade, vai ser mentira. Você crê, irmão? Você não crê aqui, mas aí você diz o quê? Eu creio, pastor. Crê nada, irmão. Uma conversa fiada. Você não crê, não. A gente sabe quem crê. A gente olha nos olhos e vê que aquela pessoa está tomada pela palavra. Ela já recebeu aquilo que está dentro dela e ninguém tira. Você está entendendo? Deus quer acabar com incredulidade aqui nessa noite, meu irmão. Quantas vezes, irmão, nós estamos debaixo da esfera da palavra de Deus, de uma unção específica para aquele culto, para aquele momento, para algo da nossa vida naquele dia, que nunca mais vai voltar, tá bom? É só para aquela noite. Só que a gente não toma posse daquilo que Deus está dizendo, ou daquilo que Deus está se propondo a fazer, porque a gente está assim, meio longe, meio zen, pegando umas piabas no culto. A gente se junta a Pedro para pescar, né? Tem uns que já cruzam o braço, irmão, porque parece que assim, já dá o balanço exato do corpo. Quando a pessoa cruza o braço para dormir, irmão, é perigo. A maioria que dorme está de braço cruzado. Fala, Jeová, está falando. Aí cruza os braços, faz assim, Parece que é o encaixe perfeito da cabeça no corpo. Aí se alguém futuca, diz, estou orando. Está orando não? Irmão, está orando aí, irmão? Não olha para ele não, gente. Não olha para ele não, olha para mim. Não olha para ele agora não. Então, irmãos, Deus está falando, está se propondo a fazer algo para você, na tua vida, e você está lá. Sei que eu estou fazendo aqui, meu Deus, tem tanta coisa para fazer em casa. Você perdeu, irmão, você não está entendendo, passou. Eu fico pensando, irmão, Jesus
no tanque de Betesda. Você lembra dessa passagem? João capítulo 5. Jesus está lá. E aí tem um homem lá paralítico, 38 anos. Agora eu fico pensando, se aquele homem não tivesse ido naquele dia, irmão, você acha que ele seria curado? Eu acho que não. Eu não sou determinista, né, que acredita que não. Ele teria perdido a bênção dele, irmão. Quantos cultos você já perdeu, irmão, que a bênção, ó, vazou. Eu nunca mais volto, irmão. Talvez no outro eclipse, quando o cometa Halley, não é da época de vocês, não, é da época minha e da Ângela, né, Ângela? Você lembra, Ângela, do cometa Halley? Todo mundo queria ver, quero ver. Arrumava aquele copinho de vareta para fazer luneta para criança, meu Deus. Foi em 1986, se eu não me engano, o cometa Halley passou por aí. Sei lá. Jesus diz uma coisa para nós em Lucas 6,45, presta atenção nisso. O homem do bom tesouro, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Opa, parou. Deus está dizendo que no meu coração, no seu coração, tem tesouros bons e ruins. E a gente vai tirar desses tesouros alguma coisa para ser usada. Agora, se dentro do teu coração, irmão, o tesouro é a palavra, irmão, quando você abrir a boca, vai sair o quê? Se a boca fala o que está cheio o coração, o que é que vai sair da tua boca? Por isso, quando você chega no culto, irmão, libera uma palavra de fé para o teu irmão. Aí você diz assim, Deus te abençoe. Que palavra de fé, irmão? Palavra de fé, irmão, ó, estava meditando um texto, Deus falou um negócio comigo, quero passar para você. O Senhor é contigo, não tenha medo. Pode ir firme, irmão. Por quê? Porque eu recebi, irmão, meu coração está cheio. Palavra de fé, irmão, dê uma palavra de fé, irmão. Jesus te ama, eu também. Palavra de fé. Não é isso, irmão. Palavra de fé é quando você libera algo espiritual daquilo que Deus colocou para você, para a vida de alguém. Amém? Você entendeu isso? Amém ou não amém? Então a boca vai falar sempre que está cheio o coração. Sabe por que a gente só fala muitas vezes abobrinha? Porque não tem palavra dentro do coração. A palavra não foi interiorizada. Era para você falar, sabe o que? Segunda-feira no seu trabalho, não é o que o Tufão fez com a Carminha. Era você falar do que Deus falou com você no domingo à noite. Rapaz, Deus me deu uma palavra, irmãos, ontem. Aí a pessoa pensa, mas como assim? Não, Deus falou comigo ontem, rapaz. Olha o culto da Igreja Batista, rapaz, lá Deus fala, meu irmão. Tem hora que ele vem com chicote para o nosso lado, irmão. Ele fala quase nada, ele só bate. Depois ele pergunta alguma coisa. E você vai passando isso. Ai, Deus falou comigo, meu irmão. E eu quero repartir o que Deus falou comigo. E você começa a testemunhar do que Deus falou com você. Daí você ganha alguém para Cristo. Ou então ajuda alguém a sair do buraco. Mas sabe o que a gente fala? Fala de outra coisa. Nem lembra nem o que foi pregado domingo à noite, irmão. Amanhã é quarta. Quando chegar sexta-feira, irmão, você não lembra nem o que foi pregado domingo nem terça. Aí você vem para cá para o culto assim, novidade, eu quero coisa nova. Velho já basta eu quero coisa nova. Não é assim, irmão. Em Lucas 8,15, Jesus fala o seguinte, a semente que caiu na boa terra são aqueles, presta atenção nisso, que tendo ouvido, presta atenção, de bom e reto coração, eles fazem o quê? Retém a palavra. Eles é minha e ninguém tira. Eles retêm. Eles vão para casa. Irmão, eu vejo vocês anotando um monte de sermão aqui, irmão. Eu lamento pela grande parte, porque a nota chega em casa, é mais uma anotação que está lá no papel. Não lê de novo, não estuda. Eu sei disso, irmão. Ele não pega o esboço para ler, não. Chega em casa, eu quero renovar na minha mente. Lembra que o pastor explicou você sobre ruminar? O que a ovelha faz, o que o boi faz, lembra? Lembra? É isso aí. Bota para dentro, bota para fora, bota para dentro, bota para fora. É o que as crianças costumam fazer, né? Irmão. Jogou, curtiu um pouco, depois, rapaz, estou com uma fome. Quase. Ruminar é isso. Meditar é ruminar. Então você pega lá o que você anotou e fala assim, Deus, o Senhor falou e eu quero ouvir de novo. E vai lá, anota alguma coisa para a tua vida. Aí no final você tem que anotar assim, a pergunta que você tem que responder, o que Deus quer de mim nessa palavra? Deus está me dizendo para parar de ficar falando mal da vida dos outros.
Deus está dizendo que eu tenho que ter mais fé. Deus está dizendo que eu tenho que prestar mais atenção na palavra. Deus está dizendo que eu preciso amar meus inimigos. Deus está dizendo que eu preciso confiar nele. Está vendo? Agora eu estou sabendo o que a palavra está dizendo para mim. Vamos continuar aqui lendo o que Jesus falou. Então, aquela que caiu na terra boa, lembra que você frutificou 100 por 1? Cada uma semente dava 100, 60, 50, 100. São aqueles que ouviram de bom e reto coração. Eles retêm a palavra. Esses frutificam com... Você está entendendo? O que é que faz uma pessoa ficar de pé na presença de Deus e animada sempre? É porque ele retém a palavra, irmão. Ele guarda ali dentro e ele está pronto. Ele está sempre frutificando. É aquela pessoa que diz, pai, não dá trabalho, aquele irmão, ele está cheio de Deus. Tudo... Irmãos, vou falar um negócio para você aqui. Escute bem, olha para mim. Tem muitos aqui que não precisavam nem ir ao gabinete conversar com o pastor. Poderia ser curado aqui, nesse lugar. Tem gente que não vai ao gabinete porque é curado aqui. Por isso que não vai. Porque ele entende isso, ele recebe, ele é curado. E ele fala assim, Deus já me curou. Porque eu vou lá no gabinete, o pastor vai repetir a mesma coisa que ele pregou. Já aconteceu isso. A pessoa foi falar de um problema que domingo eu tinha pregado, ela estava no culto e eu falei para ela, irmãos. Não sei nem se está aqui, porque eu também não lembro quem foi. Se eu lembrasse também eu falaria o nome. Aí eu falei para a pessoa que você não estava domingo à noite na igreja, não? Eu vou repetir o sermão domingo à noite para você, porque tudo que você está me dizendo aí, Deus já te falou domingo à noite. Tem vezes que a pessoa vem para o culto, irmão, ela está assim, eu já te conto, já falei isso outra vez. Ela disse, não, quando acabar o culto, pastor, acaba logo. Eu quero falar com o pastor. Eu preciso que ele ore para mim por aquele problema. Irmão, Deus já falou com você na hora da ministração. Você está entendendo? Mas você está tão fixo porque você quer conversar com o pastor no final do culto que você não ouve nada do que está sendo pregado. E quando chega no final do culto, você vem conversar. Eu falei, meu irmão, já aconteceu isso aqui também. Eu falei, rapaz, eu acabei de pregar isso, moço. O que eu mais vou fazer? Você está entendendo, irmão? Amém? Ou não amém? Eu não estou dizendo com isso para você não me procurar mais, irmão. Pelo amor de Jesus. Você pode procurar. E na medida eu estou sempre atendendo e cuidando de você porque eu te amo. Mas eu estou dizendo que tem muita coisa que poderia ser evitada na sua vida. Se tão somente você ouvisse, visse, interiorizasse. Recebesse no coração. Então aqueles que retêm a palavra, diga comigo, quem retém a palavra? Frutifica com perseverança. Você quer dar fruto, irmão? Amém? Retém a palavra aí, viu? Olha aí no versículo 15 ainda. De má vontade ouvir com seus ouvidos, fechar os olhos. Se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Só que essa palavra aí não significa salvação, conversão, salvação. Significa se voltar para Deus. Esse é o caminho dos milagres. O caminho vai pelo ouvir, ver, visualizar a revelação, receber, interiorizar a palavra e se voltar para Deus. Porque agora que vem o final da história. Eu ouvi o que Deus está falando. Eu visualizei pela fé o que Deus está falando na minha vida. Agora eu interiorizei, está aqui dentro, é minha. E agora o que falta? Eu me volto para Ele e digo, Senhor, trata. Está aqui, Senhor, estou te apresentando o problema que o Senhor tocou. A ferida que o Senhor nessa noite abriu para curar. Está aqui, Senhor. A minha crise é quando às vezes eu sei que Deus está falando das feridas de muitas pessoas ou de toda a igreja. E aí quando a gente convida as pessoas para se voltarem para Deus, para esse tratamento. Pastor, mas não pode ser aqui no banco onde eu estou, não? Por que eu tenho que ir na frente? Porque Deus quer que você caminhe. Porque quando você está caminhando, você está dizendo o seguinte, eu estou indo lá na frente por causa disso, disso e disso. Agora quando você está aí no banco, Senhor, o Senhor sabe. Irmão, isso não é se voltar para Deus. Isto não é se voltar para Deus. Se voltar para Deus, você ir ao encontro dEle para receber algo dEle. Isso é se voltar para Ele. Se converter aqui significa se voltar para Deus. É inclinar, diga comigo, inclinar a minha vida para o Senhor. É o passo de fé. Eu agora volto, eu pego a minha vida, eu a dobro totalmente para o Senhor e digo, Senhor, o Senhor já falou onde está errado. O Senhor já falou o que o Senhor quer fazer comigo. Então está aqui, Senhor. Faça. Está vendo? É algo que eu tomo a decisão de ir até o Senhor e entregar para Ele aquela área da minha vida. Senhor, o Senhor falou que eu sou um sujeito orgulhoso nesse culto. Então eu vou lá na frente, porque eu quero que o Senhor me livre disso. Porque se o Senhor abriu a ferida, Jeremias diz isso. Ele abriu a ferida e Ele a sarará.
Você está entendendo? Escute o que eu vou te falar nessa noite. Deus não vai abrir ferida de ninguém nessa igreja, se não for para fechá-la, curando. Então, se Ele abrir, irmão, fica feliz, porque Ele vai curar. Se Ele abrir uma ferida dentro de você, é porque Ele quer espremer essa ferida para tirar o que está sujo aí. Amém? Então, irmãos, é pegar minha vida, dobrá-la e oferecê-la totalmente para o Senhor, para que Deus trate, para que Deus mude, para que Deus toque, para que Deus corrija, para que Deus repreenda, para que Deus condene, enfim. É oferecer minha vida para que o Senhor faça o que for preciso para consertar. Está entendendo? É só falar assim: Senhor, eu estou aqui. O Senhor falou comigo. Mesmo, irmão, que não vai ninguém. Mas se você veio, Deus vai cuidar de você. Vai fazer algo específico na sua vida. E não vai fazer de mais ninguém, vai ser você. Você está entendendo? Um dia Jesus estava no lugar e tinha uma mulher que estava curvada há 18 anos. Tinha um monte de gente doente lá. Mas só aquela mulher foi curada por Jesus. Lembra do homem lá no tanque de Betesda? Jesus conversa com ele. Chega para ele e diz: rapaz, você quer ser curado? Senhor, eu estou aqui um tempão, ninguém me leva para o tanque. Jesus cura ele. Quantos doentes tinham no tanque de Betesda? A Bíblia diz que tinha muitos, mas quem foi curado? Um só. Por quê? Jesus abriu a ferida dele, irmão, para poder fechá-la. Amém? Amém ou não amém? Jesus está abrindo sua ferida hoje, irmão. Ele quer fechá-la. Se voltar para Deus, diga comigo, é se inclinar completamente para o Senhor. Sabe onde é que a gente vai, irmão? Até onde a gente chega? A gente chega aqui, João 5, 39, 40. Jesus falando para os fariseus: olha, vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Sabe o que quer dizer isso aí? Irmão, você chega na porta e volta. Você chega um passo do milagre e não pega o milagre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: vocês estudam as Sagradas Escrituras, estão procurando vida eterna. Verdade, vocês estão fazendo a coisa certa. Aí vocês acham, e vocês sabem que tem que vir para mim, mas vocês não querem vir para mim. Vocês param no meio do caminho. Então muitas vezes Deus fala com você num culto, numa pregação, e você sabe que você tem que se levantar do seu lugar e tem que ir ao Senhor, ou que você tem que ajoelhar aí no teu banco, ou que você tem que falar com Ele naquele momento da oração e falar: Deus, eu sei que é comigo, eu sou essa pessoa mesmo, eu sou esse homem, eu sou essa mulher. Mas você não vai para Deus fazendo isso. Você fica assim, tá o apelo, está um momento de oração e você fica assim. Você não se volta para Deus. Está entendendo, irmão, onde está o problema? Nosso problema. Jesus está dizendo: olha, você vai para a palavra, estuda a palavra, descobre a verdade a seu respeito, mas não dá o passo que é necessário. Qual é o passo que é necessário, irmão? Vir para Cristo. Se submeter a Ele para ser tratado. É o que a gente não quer, irmão. A gente não quer não, porque a gente fica assim: o que é que vão pensar de mim? Sabe o que vão pensar? Vão pensar o que pensaram da mulher que tocou em Jesus com fluxo de sangue. Que coragem, foi a única. Mas olha só, Deus a curou. Está vendo, meu irmão? Só que a gente fica preocupado demais. Vamos pensar. Irmão, ninguém sabe da tua vida. Quem tem que saber da tua vida é você, o Senhor. Amém? Amém ou não amém? E o seu discipulador, e o seu pastor para cuidar de você. Essa volta para o Senhor, essa volta para Deus, irmãos, é o momento em que viramos tudo para onde Deus quer. E passamos a viver por fé na palavra que nós recebemos. Está entendendo? Deus falou comigo, agora eu estou voltando toda a minha vida para Ele para viver de acordo com aquilo que Ele disse. Tomei posse, já interiorizei, agora eu vou viver. Então seria fé na palavra que recebemos, fé no mandamento dado pelo Senhor, fé na palavra de Deus liberada pela boca do profeta. E esse é o último passo para o milagre, a cura de Deus para acontecer na nossa vida. Então diga comigo, a fé está ligada a essas 4 ações. Isso é fé. Ouvir, ver, entender e se voltar para Deus. Entender com o coração, tá? Presta atenção, irmão. Diga comigo, ouvir, ver, entender, se voltar para Deus.
4 coisas. Pode dizer 4 coisas. Que só eu posso fazer por mim. Deus não vai fazer isso por mim. Diga para o teu irmão, você não pode fazer isso por mim. Deus não vai ouvir por você, Deus não vai entender por você, Deus não vai ver por você, Deus não vai voltar-se para Ele mesmo. Quem tem que fazer isso é você. Você está ouvindo? Você tem que ouvir. Você está vendo? Você vai ver. Está entendendo? Você vai entender. E você se volta para Deus. Esse é o caminho dos milagres, irmãos. Eu faço uma pergunta para você, irmãos. Tem muitos que não conseguem se aproximar do Senhor no nível da fé para serem curados. A pessoa não entende. Ela fala assim, esse pastor aí está contando uma coisa. Irmão, se fosse uma coisa fácil de fazer, não seria milagre. Se fosse uma coisa fácil de fazer, não seria a palavra de Deus, irmão. Se eu viesse aqui para te falar assim, irmão, negócio seguinte, contasse uma historinha da carochinha para você e falar assim, é o seguinte, você vai conseguir um emprego, sabe quando? Quando a galinha nascer dente. Contar a historinha para você. Agora, se Deus te dá um passo de fé, olha, Deus está te dizendo que Ele vai fazer algo na tua vida hoje, nessa noite, e você toma posse disso, irmão, isso é loucura, mas isso é Deus. Você já pensou, um homem disse, Jesus, dá uma palavra que o meu servo vai estar curado em casa. Isso é coisa certa, irmão, de gente certa, de cabeça? É gente certa de cabeça que fala um negócio desse? Não é não, irmão. É gente que tem fé. Está entendendo? A gente fala assim, eu creio. Se o Senhor liberar uma palavra, é para mim, vai acontecer, e eu não tenho dúvida nenhuma. Quer ver outra? A mulher sai de casa e fala assim, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso nem que Jesus fale, presta atenção, eu não preciso nem que Jesus fale comigo. É só eu tocar na orla da veste dele e eu sei que eu vou ser curada. E aí? Irmãos, qual é a equação da bênção de Deus? Fé mais poder de Deus é igual? Fé são aquelas 4 coisas, ouvir, ver, entender e se voltar para Deus. Aquilo é fé. Poder de Deus é o que Ele está liberando sobre nós. Juntou essas 2 coisas, você crendo, Deus liberando poder, o que acontece? Irmãos, quantas curas deixaram de acontecer na nossa vida simplesmente porque a gente não estava atento quando a palavra de Deus foi pregada? Você tem ideia? Eu não tenho, não. Quantas curas não aconteceram na nossa vida porque a gente simplesmente não prestou atenção naquilo que Deus estava falando? Só isso. Foi muita coisa não, a gente só não ouviu. A gente só distraiu, pegou uma criança e ficou brincando na hora do culto, na hora da mensagem. Quantas vezes, irmãos, nós só ouvimos com os ouvidos, mas não cremos o suficiente para vermos Deus agindo em nós pela sua palavra. Mas eu estou ouvindo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está agindo. Essa palavra é uma palavra de ação do Senhor na minha vida. Quantas vezes, irmão, a gente deixou de ser curado por isso? Irmãos, quantos milagres deixaram de acontecer só porque a gente ouviu, pensou, mas não interiorizou a palavra, não trouxe ela para dentro de nós. Só porque nós não nos identificamos com ela em nossos corações. Quantos, irmãos, você tem ideia? Não sei. Quantos cultos passaram na nossa vida? Quantas mensagens, né? Quantas vezes, irmão, nós ouvimos, vimos e até trouxemos para dentro de nós a palavra, mas não fomos até Jesus para Ele fazer a sua cura em nós, a sua obra em nós. A gente para no meio do caminho. Eu já entendi, Deus, o Senhor já falou comigo, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Ei, isso está errado. Deus está dizendo o seguinte, você já entendeu o que você tem que fazer? É vir para mim para receber a fé necessária para vencer esse problema. Você já entendeu? O que você entendeu é que sozinho você não vence pecado. Se você vencesse, você não estaria aqui dentro com Ele. É isso que Deus está falando. Então Deus está dizendo o seguinte, vem para mim. Todas as pregações, irmãos de Jesus, só querem dizer o seguinte, volte-se para mim e deixe que eu cure você. Olha para a sua Bíblia. Versículo 15. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os... Irmãos, esse é o caminho que a palavra de Deus precisa percorrer em sua vida para que os milagres aconteçam. Qual o caminho que ela tem que andar dentro de mim, de você? Ver.
Só isso, irmão. A entender e se voltar para Deus. E o resultado dessa ação é isso aí, ó. Sejam por mim curados. É o que Jesus vai fazer comigo e com você, amém? Então, nessa noite, a palavra de Deus para você, irmãos, é uma palavra de despertamento completo. Então, eu não sei você, mas quando Deus falou isso comigo, eu falei, Deus, eu já sou um fominha de mensagem. Alguém está pregando, pode ser quem for, eu sento e estou bebendo, falando, Deus, o que que só quer para mim? Eu já estou tomando posse daquilo e vou até o Senhor para resolver. Eu já sou alguém assim, mas quando Deus falou isso comigo, pastor, você tem que se cuidar mais. Eu falei, Deus, eu estou me voltando para o Senhor, para ser alguém que vai fazer duas coisas, pelo menos, através da tua graça. Uma, tomar muito cuidado com aquilo que eu prego no púlpito. Mais ainda, duas, estar pronto todas as vezes que o Senhor falar. Amém? Para receber, para reagir. Irmão, essa é a minha oração, eu não sei a sua, mas isso é alguma coisa que Deus tratou comigo. Eu não sei o que é que Deus está tratando com você hoje, mas eu queria fazer um convite a você, por causa do cansaço, fique de pé um pouquinho se você puder, e faz essa oração agora em pé. Não faz sentado não, que você pode dormir e não vai orar o que tem que ser orado. Então fala com Deus, o que Deus falou com você. Porque como eu disse no início, antes de você orar, quando eu disse no início do culto, esta palavra abre caminho para todas as outras que virão daqui para frente também. Tá bom? Parece que Deus mandou parar aqui e dizer, olha, vocês receberam tanta coisa nas últimas semanas. Recebeu ou não recebeu, irmão? Quanta coisa Deus jorrou para nós aqui, irmãos. Até eu falei assim, nossa, que coisa linda. Então, irmão, só que não pode ficar só aí. Na contemplação, tem que ficar na mudança. Fala com o Senhor agora, aí no seu lugar. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser curado. Pode dizer isso para Deus. Deus, eu quero ser curado. E agora eu entendi como é que o Senhor vai me curar. Eu tenho que realmente ouvir, realmente visualizar, realmente interiorizar a tua palavra, trazê-la para dentro de mim, igual ao texto que Jesus falou, que tem que reter a palavra para frutificar com perseverança. Eu quero frutificar. Eu quero ser curado, eu preciso da tua cura. Senhor, e eu quero me voltar para o Senhor nessa noite, dizer, Senhor, caminha comigo, me ajuda a consertar o que está errado na minha vida, o que eu não consigo fazer sozinho. Senhor, às vezes eu estou cansado no culto, às vezes eu estou distraído, Senhor, às vezes eu venho para cá sem vontade. Senhor, taca fogo no meu coração agora, Pai. Faz aquilo que eu não posso fazer por mim, Senhor. O que eu posso fazer é ouvir, ver, entender e me voltar para Ti. Eu estou me voltando para Ti. Fala com Deus, irmão. Conversa com o Senhor. Eu quero encerrar com uma oração. Deixa Deus trabalhar com você. Fala, Senhor, não vou deixar mais passar nada de mim. Eu perco tanta coisa. Não quero perder mais não. Quero ficar vindo aos cultos. Fico aqui quase 3 horas. 2 horas e meia de culto. E na hora de ouvir a palavra eu me perco. Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Fico aqui o culto inteiro. Às vezes venho para cá cansado, Senhor, e na hora da palavra eu simplesmente me deixo dominar pelo sono. Olha só. Fala para Deus, Deus, eu não quero mais isso não. Deus, faz por nós nessa noite, Deus, o que nós não podemos fazer. Na autoridade de Jesus eu repreendo, Senhor, esses demônios que têm acompanhado algumas pessoas e dominado essas pessoas pelo sono, Senhor. Eu sei que isso é uma ação maligna para que eles não cresçam, para que eles não frutifiquem, para que eles não retenham a palavra. Senhor, libera-os nessa noite, liberta-os nessa noite. Em nome de Jesus. Oh Deus, dá um coração para nós como o teu, Jesus, que parava tudo para ouvir o Pai. Oh Senhor, olha para nós nessa noite, Senhor, cura-nos. Nós queremos ser alimentados com fé, Senhor, e nós entendemos que a tua palavra é quem nos dá a fé que precisamos. Tem tanta gente, meu Deus, pregando tanta coisa que não tem nada a ver com a tua palavra, mas aqui o Senhor tem nos dado o privilégio de ouvir a palavra nua e crua como ela é. Então
tão poderosa, tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, Deus. Eu me submeto à tua palavra nessa noite, Deus, e tudo o que o Senhor disse, eu concordo, é verdade, eu preciso mudar. Diga ao Senhor isso, meu irmão.